Olá, bem-vindo ao canal Educação Financeira do Money Report. André, tem uma pergunta aqui do Gustavo, ele está perguntando o que é análise gráfica? Bom, análise gráfica é uma das formas da análise técnica, que consiste em... A gente falou um pouquinho nos vídeos anteriores sobre análise fundamentalista. Análise fundamentalista, né, só para dar uma recapituladinha, é quando você vai tomar a sua decisão de escolher ações e você se baseia nos fundamentos da empresa. Se ela dá lucro, quanto que ela paga de dividendos, se a empresa está crescendo no mercado onde ela atua, isso são fundamentos da empresa, do negócio. Já a análise técnica ou análise gráfica muitas vezes é compreendida como um sinônimo, né? Mas não é exatamente um sinônimo, porque a análise gráfica faz parte da análise técnica, mas pode ter uma parte da análise técnica que não é só análise gráfica. Mas a análise gráfica é basicamente aquele investidor que quer fazer as análises identificando oportunidades de compra e venda de ações baseado nos gráficos que desenham a oscilação dos preços dos ativos ao longo do tempo. Então eu olho lá um ativo que fechou numa cotação num dia, na outra no outro, depois subiu, depois caiu, e eu vou identificando ali, vou ligando esses pontos, né? E vou identificando movimentos, né? Padrão? Padrão não necessariamente padronizado, mas sim, a expectativa da análise gráfica é identificar padrões de movimentos, né, em algumas janelas de tempo, que me permitam tentar me posicionar no mercado de acordo com essas oscilações de preço. Então a diferença básica da análise técnica ou análise gráfica com relação à análise fundamentalista é que a análise fundamentalista, o investidor vai analisar os fundamentos das empresas onde ele está investindo, independente da cotação de preço. Análise gráfica, ele analisa a variação do preço. A variação do preço. Ele quer ganhar dinheiro com a oscilação de preço, ponto final. Então a diferença é básica. Básica é essa. E não é que a análise gráfica vá prever o movimento, né? Isso é muito importante a gente ressaltar, né? Muitos investidores pensam, na hora que você olha lá os gráficos e começa a aprender sobre análise técnica, você vê várias estratégias que existem sobre análise técnica, né? Mas muita gente pensa assim, então isso aqui, já que aconteceu isso no passado, então agora eu vou fazer um movimento que também vai acontecer no futuro. Não é que vai acontecer, mas aquilo pode te dar um ponto de entrada ou ponto de saída. Normalmente, quando o investidor que usa análise técnica ou análise gráfica para fazer um investimento vai tomar uma posição, ele já sabe no momento da compra qual é o motivo da compra qual é o motivo da venda, se tudo der certo ou se tudo der errado. Então ele já tem toda a estratégia montada. Então nada garante que vai se repetir. Não existe isso. Mas, por outro lado, ele tem já tudo desenhado para saber o que fazer, seja positivamente ou seja negativamente. Quando funciona isso? Então, a análise técnica, os investidores que utilizam análise técnica ou análise gráfica, é importante se observar que isso é uma análise estatística de oscilação de preço. Então é muito importante que dentro de uma estatística você tenha o quê? A amostragem. Não adianta eu fazer uma amostragem só comigo, com você e chegar a uma conclusão. Então, como é que isso se reflete em amostragem no mercado? Nos papéis que têm mais liquidez. Então, se você tem um papel, um ativo que tem muito pouca liquidez, então você não tem negócios em tanta quantidade para poder fazer o estudo gráfico, pode ter mais distorções. Já quando você avalia um papel que é muito negociado, ou um ativo financeiro, né, não necessariamente uma ação, mas um derivativo também, com muita negociação, isso favorece na avaliação da amostragem e do estudo técnico, já que ele é um estudo baseado em estatística. Me fala um pouquinho da origem da análise gráfica, conta um pouquinho a história. Então, a técnica, né, ela surge a partir da teoria de Dow, que dá nome, né, que foi um precursor da análise técnica, daí foi todo o desenvolvimento, que dá nome ao índice Dow Jones, inclusive. Então, adotaram-se premissas para esse estudo de Dow, para a teoria de Dow, onde todos os fatores de expectativas do mercado estariam dentro do último preço negociado. Então, é uma premissa de que, ao invés de ter que analisar balanço de empresa, cenário econômico, conjuntura, setores e tudo isso, eu assumo que todos esses fatores de todos os agentes que investem, né, que interagem no mercado, estão embutidos no último preço negociado. Por isso, eu olho só o preço. Você olha o preço, esquece qualquer notícia. Exatamente, esquece qualquer outra coisa. Inclusive, o analista, a pessoa que trabalha com análise técnica, o investidor que utiliza análise técnica e análise gráfica para tomar decisão,
é importante até que ele se afaste das notícias, porque isso vai atrapalhar a visão dele. É uma visão bem... requer bastante disciplina de seguir aquilo que está ali dentro das premissas da análise técnica e análise gráfica. O que eu já pesquisei de análise gráfica, a teoria de Down, ele fala que o mercado se move em ondas, como as ondas do mar. É isso mesmo? Em tendências, né? Então, assim, que existem as tendências de alta, que é quando o mercado está em alta. Como é que você identifica uma tendência de alta segundo a análise técnica? Da análise gráfica. Vou ser bem didático, tá? O mercado de ações, ou uma ação, ela nunca sobe em linha reta. Você não pega uma ação, compra 20, ela todo dia sobe até chegar a 100. Né? Mesmo num ciclo de alta, ele tem oscilações. Então essas oscilações são as ondas. E aí você tem, nesses momentos onde ela sobe, dá uma caidinha e volta a subir, a gente chama isso em análise técnica de topos, que são esses momentos de pequenas reversões. Então quando você tem topos ascendentes, ou seja, um topo é mais alto do que o topo anterior, e isso se repete muitas vezes, você tem uma tendência de alta. Por outro lado, quando os topos são abaixo do anterior, você tem uma tendência de queda. Ou quando os topos são similares, você diz que a gente fala que o mercado está de lado, mercado lateral, sem tendência definida. Tem um ponto na análise gráfica que muita gente fala, que é aquele Fibonacci, que é uma tentativa meio de prever o movimento da ação. E algumas vezes, eu ainda sou um amador, né? E algumas vezes eu vi que parece que efetivamente funciona isso, em algumas situações. Como é que é? Ou seja, funciona aquela situação, se todo mundo acredita na profecia, ela vai lá e se realiza. O que acontece é o seguinte, os agentes, as pessoas que estão envolvidas no mercado fazendo transações, elas fazem entradas e saídas, as compras e vendas por diversos motivos diferentes. Então não é todo mundo que vai estar olhando aquela mesma estratégia. Então não é autorrealizável, porque às vezes eu posso ter um fundo de investimento que eu sou obrigado a ter 67% comprado. Então isso não interessa, eu tenho que ter. Então às vezes eu vou comprar, por exemplo, eu sou um fundo de investimento que acompanha o índice Bovespa. Então mudou a ação que compõe o índice, eu vou ter que comprar. Então nesse caso você tem grandes players atuando em outras estratégias. Então não tem como esse volume de investidores em Fibonacci fazer uma profecia autorrealizável. E além disso, na análise técnica, na análise gráfica, você tem os tempos gráficos. Você tem investidor que investe com gráficos de 5 minutos, outros com de 15, outros de 60, outros no gráfico diário, outro no gráfico semanal. Então as configurações são completamente diferentes, não teria como você encontrar um padrão universal para todos os movimentos, entendeu? Mas basicamente Fibonacci é uma das formas que o investidor de análise técnica, de análise gráfica vai utilizar para tomar decisão. Existem várias, médias móveis, suportes e resistências, né? Inclusive Fibonacci é um suporte de resistência. Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, tem uma série de coisas. Tem alguns pontos que parece que o mercado respeita, né? Por exemplo, resistência, um topo, ou seja, sempre que o preço bate esse ponto aqui, todo mundo vai e compra, e o preço sobe, quando ele chega no máximo, as pessoas vendem porque acham difícil subir de novo. Assim, os topos e fundos, né, os suportes e resistências do mercado, eles são conceitos um pouco mais simples da análise gráfica, mas que são mais utilizados, né, entendeu? Aqui tem uma zona de suporte, aqui... Isso acontece, por exemplo, você tem essa sensação quando você chega num momento como o atual e você vê que algumas vezes a bolsa chega lá no 80, 82, 80, 82 e não sai daquilo, e não arranca, não vai embora para 100 e nem despenca, ou quando despenca num determinado nível e para e volta e fica no mercado lateralizado. Quando o mercado está lateralizado, você consegue perceber mais suporte e resistência. Agora, quando o mercado está em alta ou em queda, você tem mais dificuldade em enxergar, porque aquilo que era o suporte antes deixou de ser suporte, né? E aquilo que era resistência vai sendo superado para cima. Uma coisa que a gente sempre fala no canal, essa é uma estratégia ousada, arrojada, conservadora? Qual que é o perfil da pessoa que ela está interessada em análise gráfica? Que ela tem que ter para investir? Não, a estratégia de análise técnica ela pode ser agressiva ou pode até ser bem conservadora. O que vai definir isso é o tempo gráfico que o investidor vai utilizar. Então, o investidor que queira utilizar a análise técnica de uma maneira mais agressiva, ele vai usar períodos de análise de gráfico mais curtos, dentro do dia e tudo mais. Gráfico de 1 minuto. Gráfico de 1, de 5, de 15, tá? Agora, um investidor que queira fazer posições de swing trade, por exemplo, ele vai utilizar um gráfico diário, tá? E um investidor que queira utilizar
períodos mais longos, vai usar um gráfico semanal, que é bem longo. Então, a periodicidade gráfica vai definir o perfil, mas pode ser utilizado por investidores de quaisquer tipo de... Então, a pessoa relativamente conservadora também pode querer entrar nessa... vamos botar conservadora dentro do âmbito do investimento em renda variável, Legal, né? Que não é conservadora claro. no geral, mas é uma possibilidade. Tem algumas estratégias que permitem movimentos mais longos. Qual é a melhor forma da pessoa aprender as estratégias de análise gráfica? Olha, eu acho que a análise técnica é o seguinte, tem muita informação, tem muitos padrões gráficos, muitos métodos, então não tem jeito, vai ter que se dedicar ao estudo. E aí tem que procurar material, livro, o que tem na internet. Uma pequena advertência, digamos assim, que eu coloco é o seguinte: é importante você fazer cursos, mas é importante que o investidor tenha em mente também que as instituições financeiras, todas elas que operam ações, onde o investidor opera ações, elas são remuneradas pelas corretagens que são geradas. Então, eu não faria um curso de análise técnica com um analista de instituição financeira, entendeu? Porque na minha visão há um conflito de interesse. Sim. Tá? Porque ali o objetivo dali qual pode ser? Pode ser fazer com que aquele investidor faça mais compras e vendas e gere corretagem para a corretora. Então isso eu enxergo como conflito de interesse. Então é importante estudar livros, materiais assim, mas sempre ficar um pouco atento assim com esse tipo de situação. E não cair naqueles e-mails que vêm com a estratégia matadora, né? Risco zero para ganhar 100%. Isso aí eu acho que a venda é o que eu chamo de canto da sereia, né? Se eu tivesse uma estratégia matadora maravilhosa que rendeu 1000% nos últimos não sei o quê, tantos meses, então eu administraria um fundo de investimento que eu seria o mais bem-sucedido fundo da indústria, né, e o mais rico de todos. Então, assim, eu acho que tem muita falácia e aí tem que ver o seguinte: se o objetivo de ter estratégia matadora é realmente ter estratégia matadora, então eu teria um fundo, eu administraria um fundo e falaria: coloca aí seu dinheiro aqui que eu vou ganhar dinheiro e vocês vão me remunerar. Se eu não ganhar, vocês tiram o dinheiro. Dá mais dinheiro do que dá muito mais dinheiro. Agora, se eu estou dizendo que eu tenho estratégia vencedora para te vender um curso, eu acho que isso pode ter conflito de interesse. Legal. André, muito obrigado. Valeu, Beto. Boas dicas, tá? Gente, obrigado. Gostou do canal? Se inscreve, assina e acompanhe os próximos vídeos. Obrigado, até a próxima.